só é possível por causa de Jesus. Então não há outro motivo para estarmos aqui, senão para glorificar o nome de Cristo. Coloque-se em pé, é sobre Jesus que vou falar nesta noite. E de quem mais importa falar, senão de Jesus? Salmo, capítulo 2, versículo 12. Salmos, capítulo 2, versículo 12. O segredo por trás de um beijo. Salmos 2, verso 12. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Louvado seja Deus e a sua invencível palavra. Ó Deus, abençoa-nos nesta noite. Ajuda-me a transmitir o recado do Senhor, meus irmãos, amigos, a recebê-la. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O nosso mundo vive a pandemia da Covid-19. Já há quase 2 anos. Somos testemunhas oculares desta história. Mas o mundo vive uma outra pandemia, que começou há pelo menos 6.000 anos atrás. A pandemia da soberba, a pandemia do orgulho, a pandemia da presunção, a pandemia que coloca o homem no centro de todas as coisas. Essa pandemia é infinitamente mais mortal do que a pandemia que nós temos testemunhado, apesar do número de mortes gritante que no Brasil e fora dele nós temos acompanhado. As proporções que a soberba toma são infinitamente maiores e mais destrutivas do que as proporções que esta atual pandemia tem tomado. Essa questão da soberba, do orgulho, da presunção é muito antiga. Remonta a tempos imemoriais, remonta à eternidade, encontra o coração de um anjo. Muitos o conhecem por Lúcifer, embora este nome não esteja de fato na palavra de Deus. Os rabinos judeus o reconhecem, segundo a tradição rabínica, como Rei Léo. Mas o fato é que nós o conhecemos como Satanás. Satanás nem sempre foi Satanás. Ele foi um anjo. Um anjo que foi chamado em Ezequiel capítulo 28 de sinete de perfeição. Ou seja, ele era uma espécie de modelo para o qual os anjos podiam olhar, podiam se espelhar e podiam imitar. Até que ganhou seu coração. Lá em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz que ele dizia em seu coração, ele, aquele anjo, dizia em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos. Eu edificarei acima de tudo e de todos o meu trono, e vou me sentar nele, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu falo do até que ganhou seu coração, porque a Bíblia diz que em Ezequiel 28, que diante de toda essa formosura que esse anjo tinha, e crescia e prosperava, e era alvo de elogios até, podemos dizer, era um modelo, até que em seu coração achou-se iniquidade. E a iniquidade tinha nome: orgulho, soberba e suas outras variações. Mas ninguém, e eu vou dizer mais uma vez, ninguém
divide a glória que só Deus tem? Ninguém. Só o Senhor é Deus. E fora dele não há Salvador. Fora dele não há Senhor. Fora dele não há soberano. E é por isso que a Bíblia diz que Deus lançou Satanás em terra. Veja, não é na terra. A Bíblia deixa claro que é em terra. Porque essa expressão significa que Satanás foi humilhado. Que Satanás, usando uma expressão do boxe, beijou a lona. E Satanás foi colocado numa posição de grande opróbrio, de grande vergonha. Mas no Éden, não sabemos quanto tempo depois, ele se apresenta à mulher. Ele toma um animal comum ao jardim das delícias de Deus, porque é isso que o nome Éden significa, e começa a seduzir a mulher. E com as suas palavras, ele diz que Deus não queria que ela e o homem tomassem do fruto que Deus proibira e comesse, porque no dia em que eles comessem, eles seriam como Deus. Eles seriam semelhantes a Deus. Veja que o desejo do coração de Satanás era ser semelhante a Deus, e ele descobriu da pior forma, e bem feito para ele, que ninguém é semelhante ao Altíssimo. Ele tentou induzir os nossos pais a pensar que poderiam alcançar essa posição. Nós sabemos que eles comeram daquele fruto. E o pecado entrou no mundo. E com o pecado, todas as mazelas possíveis e imagináveis, algumas até desconhecidas por nós, porque é impressionante, quando a gente acha que já viu tudo, o homem se supera na sua malignidade, na sua pecaminosidade, na sua rebeldia contra Deus. Mas não deveríamos nos surpreender, porque a eterna palavra, através do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, já advertiu-nos de que o homem iria de mal a pior. Então, a raça humana prova dessa experiência de hoje ser pior do que ontem, e amanhã ser ainda pior do que hoje. Impressionante. E aí nós vemos o registro na palavra de Deus desse casal expulso do Éden. E por que expulso do Éden? Exatamente, irmãos, porque não creu na palavra de Deus e deu ouvidos à palavra da serpente. Aí nós vemos o primeiro registro da história, o registro do primeiro assassinato. E Caim matou Abel, motivado pelo quê? Motivado por soberba, motivado por orgulho. Parece-me que o orgulho é o pai dos demais pecados. A soberba é a mãe dos demais pecados humanos. E impressionante que vemos aquele homem matar o seu próprio irmão. Mas a história anda. E a história da humanidade pecaminosa, longe de Deus, se afundando no lamaçal da soberba, no lamaçal do orgulho. E encontramos, depois de Caim, depois de séculos, um homem poderoso na terra, Faraó. O Faraó dos dias de Moisés, que era tão soberbo e egocentrista, que fez escravos e obrigou esses escravos a erigirem muitos monumentos em sua honra, para que o seu nome se perpetuasse. Que presunção, que orgulho. O Egito hoje é um país que vive do passado. Já foi muito, e é muito pouco em seu presente. Porque é assim, o orgulho é sedutor, e ele nos engana. E por um pouco de tempo nos alegramos com a sua companhia e comemos dos seus frutos. Mas logo ele mostra as suas garras. E logo, como o primeiro orgulhoso da história, Satanás, nós também beijamos a lona. Alexandre o Grande,
um general importantíssimo da Grécia, país conquistador do seu tempo, a história diz que chorou quando descobriu que não havia mais mundos para conquistar. E foi se meter num projeto suicida. Foi se meter a reconstruir uma cidade que Deus ordenou que não deveria ser reconstruída, Jericó, inclusive sob pena de maldição aos seus reconstrutores. A Jericó, que existia nos tempos de Jesus, ficava na região do Vale do Jordão, é verdade, mas não no mesmo lugar daquela Jericó, cujos muros caíram nos dias de Josué. Alexandre foi acometido de uma enfermidade súbita, e seu nome foi riscado do mapa. Sua trajetória saiu de cena. Napoleão, outro sedento de poder, motivado pelo orgulho, pela vaidade. Você sabe que Napoleão tentou conquistar a Palestina em 2011, quando estivemos lá às margens do mar Mediterrâneo, na cidade de Jope. Vimos várias estátuas em tamanho natural de Napoleão. E fomos então advertidos que aquele homem tentou conquistar, inclusive, a Terra Santa. Nós sabemos que na sua investida contra os ingleses, caiu derrotado na batalha de Waterloo. Hitler, Adolf Hitler, esse homem que queria fazer surgir no mundo uma super raça, uma raça ariana, uma raça pura, e os fins justificavam os meios para aquele homem. Foi comparado ao anticristo. Olha, irmãos, Hitler é um bebezinho inofensivo comparado ao anticristo. O que a Bíblia diz que esse homem vai fazer, nem Hitler, nos seus mais estranhos desvarios, conseguiria pensar. Nessa sua trajetória, diz a história, matou aí pelo menos 6 milhões de judeus, e sem contar, irmãos, que esse homem prendeu e matou, torturou homossexuais. Isso sim é homofobia. Esse homem matou e torturou ciganos, negros, sem dúvida, uma das figuras mais execráveis da história da humanidade. Agostinho dizia que o orgulho transformou anjos em demônios. Bem, talvez Hitler se aproximou desse status, dessa posição, quase um demônio. Podemos falar de Mao Tse-tung, na China. O comunismo foi o movimento que mais matou pessoas na história da humanidade. Matou mais do que o nazismo. E, irmãos, o comunismo nada mais é do que uma utopia. Quem tentou colocar aquilo em prática na história só viu 2 fenômenos. O primeiro, o enriquecimento dos líderes comunistas. Veja a família Castro lá em Cuba. E outros. E o segundo efeito do comunismo, a miséria, a pobreza daqueles que estão debaixo desse sistema. Idi Amin Dada, em Uganda, assassino. Que motiva isso? O orgulho patrocinado pela sede de poder, a vontade de dominar. Saddam Hussein no Iraque, Muammar Gaddafi na Líbia, Hosni Mubarak no Egito. Em 2011 passamos por lá, outdoors, ao longo da cidade do Cairo, em todo lugar, com a foto daquele homem, faixa presidencial, uma joia caríssima na lapela do seu terno, e um povo escravizado, um povo pobre, Hosni Mubarak. Todos esses que citei ruíram, caíram, são página virada, são moinha que o vento espalhou. Mas nosso Deus, o soberano, esse permanece e permanece para sempre. O culto à personalidade, a soberba, a violência, sempre andarão de mãos dadas. Não permita, em nome de Jesus,
que a soberba tenha voz e vez no seu coração, e que eu não permita a mesma coisa. Salomão, nos Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Só somos quem somos por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, povo de Deus. Mas sabe, essa marca da natureza humana, chamada orgulho, soberba, acompanha os seres humanos. Tanto é verdade que o Salmo nos fala disso. Um texto escrito 3.000 anos atrás, descrevendo o mundo daquela época e sua visão de Deus. Impressionante, parece que foi escrito ontem. Versículo 1, Salmos 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor. Muitas ações que os governos ao redor deste mundo têm contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus valores. E não só isso, contra o seu ungido. E o ungido de Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles também se voltam contra Cristo. Nós vemos no Brasil certos movimentos que pleiteiam seus direitos, zombando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gritando a plenos pulmões palavras contra o nosso Senhor, Salvador Jesus e a sua palavra. E não, eu não estou aqui apregoando ódio, eu estou denunciando o desrespeito. Porque quem quer ser respeitado, precisa respeitar. Mas infelizmente tem feito isso. E devemos orar por essas pessoas, irmãos. Porque não é das nossas mãos que eles têm que ter medo, mas das mãos de Deus. Há, de maneira clara, uma percepção em quem segue a Deus e honra a Deus, que essa ideia de Deus, na cabeça das pessoas, Deus é uma ideia de muita gente, Deus é uma ideia, mas a ideia de Deus e a proeminência, a majestade do Senhor Jesus Cristo não cabem em nossos dias. Há estimativas que dizem, irmãos, que no mundo, pelo menos 100 milhões de cristãos são perseguidos em determinados países. Nós nem de longe sonhamos, sabemos o que vem a ser isso. Mas o fato é que eles são perseguidos, porque os soberbos e arrogantes, eles odeiam a Cristo, odeiam a Deus e odeiam aqueles que seguem a Cristo e a Deus. E quando isso vai parar? Bem, isso só vai parar quando Jesus voltar. Isso só vai parar quando Jesus puser os inimigos, como diz a palavra, por estrado de seus pés, os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, como é que Deus responde a esse tipo de atitude deste mundo duro contra Ele? O Salmo 2, versículos 4 e 5 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. A rebeldia deste mundo sem Deus, para Deus, é uma piada. Não pense que Deus se ofende, Deus ri. Enquanto eles zombam de Deus, é Deus quem zomba deles, porque são tolos, porque são nécios, e porque não imaginam o que é estar debaixo da mão de Deus. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Bem, o salmista fala neste salmo, ele começa falando. Mas depois, no Salmo, Deus toma a frente. Deus toma a palavra. Versículos 6 a 9. Eu, porém,
ungi o meu rei. Quem é esse rei? Sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios, as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Amém. Bem, Deus fala, e de repente, o Filho de Deus fala. Ele diz, no versículo 7, o Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Jesus entra na história. E por que disse isso? Eu disse isso, irmãos, porque é sobre Jesus que o verso 12 está falando. Há um Deus que ri da zombaria do mundo, mas também um Deus que tem o cálice da sua ira quase cheio, prestes a transbordar. E eu tenho pena deste mundo, quando a ira de Deus se recair sobre ele. Mas também o Filho. E por isso sobre ele, o salmista diz: beijai o Filho. Este que foi gerado por Deus. Beijai o Filho para que não se ire. Porque o Deus Pai já está irado. Mas o Filho é a única esperança para a humanidade se livrar desta ira. A única esperança não é o senhor Jair Messias Bolsonaro. A única esperança não é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A única esperança não é o senhor Dória. A única esperança não é o senhor Biden. A única esperança não é o senhor Putin. A única esperança da humanidade é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo pode promover a reconciliação entre Deus e o homem. Por isso é que o salmista diz: beijem o Filho, para que não se ire. Que a Bíblia diz que um dia Jesus virá como leão. Ele veio a primeira vez como cordeiro. E como cordeiro não abriu a sua boca. E como cordeiro cumpriu a sua missão, a saber, providenciar a salvação para todo aquele que nele cresce. Por isso o salmista diz e nos adverte a beijar o Filho. Beijem o Filho, para que não se ire. Bem, o que significa beijar o Filho? Que segredos há por trás deste ato de beijar o Filho? Porque, obviamente, irmãos, pelo menos agora, nós não podemos beijar o Filho literalmente. Um dia na eternidade, eu não sei você, mas eu vou beijar meu Salvador. Eu quero beijar as mãos, marcadas pelos cravos, o lado marcado pela lança. Eu quero beijar a fronte. Sim, porque Jesus está no céu com as marcas da coroa na sua fronte. Eu quero beijar. Eu quero pedir ao meu Salvador permissão para beijar-lhe os pés, marcados pelos cravos. Beijai o Filho, para que não se ire. Nós não podemos beijá-lo literalmente, mas há uma forma de beijar o Filho. Há atitudes que nós devemos ter que são semelhantes a beijar o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, beijar o Filho de Deus significa reconhecer que Ele é ungido de Deus. Que Ele é aquele a quem
Deus separou para ser o veículo da nossa salvação. Beijar o Filho é reconhecer que só por Cristo nós podemos ter salvação. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse a igreja batista é o caminho, a igreja Assembleia de Deus é o caminho, a igreja católica é o caminho. Ele disse: eu, Jesus, sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Por isso, beijar o Filho significa reconhecer que Ele é o único caminho. Ele é o caminho que Deus providenciou para nós chegarmos até Ele, termos comunhão com Ele, lidar com Ele como sendo nosso Pai e nós, obviamente, sendo seus filhos. Você imagina Maria Madalena chegando no céu? Imagine a cena, a Bíblia não diz isso, é apenas para você imaginar, ela entrando pelos portais eternos, e de repente o arcanjo Miguel está ali à porta, ou um querubim com uma espada flamejante. Vamos supor que ele logo parasse Maria Madalena e dissesse: ei mulher, o que trazes contigo para que entres nessa cidade? E Madalena responderia: eu não trago nada, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho posse alguma, nunca tive. Eu também não tenho títulos, eu não tenho relevância na sociedade de onde eu vim. Mas eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. E logo uma voz diria: Miguel, querubim, deixe entrar, porque ela me tem e eu a tenho. Eu a comprei com o poder do meu sangue. Imagine aquele ladrão, que as pessoas chamam de bom ladrão. Eu não entendo isso. E tem ladrão bom? Ladrão é ladrão. Não existe ladrão bom. Mas aquele ladrão à direita de Jesus, que pediu para Jesus se lembrar dele quando entrasse no seu reino. Imagine ele entrando e logo o anjo dizendo: ei, ladrão, por que é que você está se atrevendo a entrar aqui, passar por esse portão? E o ladrão diria assim: eu pedi para Jesus se lembrar de mim quando entrasse em seu reino. Eu sei que lá na terra ninguém gostava de mim, todos me odiavam e com razão. Eu fui um malfeitor. Eu fiz muitas famílias chorarem quando fui instrumento de assassinato, de todo tipo de violência. Mas me deixa entrar, porque eu pedi a Ele para se lembrar de mim. E logo a voz diria: deixe-o entrar, porque eu me lembro dele. E porque ele lembrou-se de mim na sua morte. Aí vem um arrogante. Aí vem aquele que é soberbo, cheio de justiça própria. Ele vai se aproximar do portão celestial. E ele é barrado. E ele diz: ô Miguel, que isso? Você não me conhece? Lá na terra eu falei em nome de Jesus. Eu expulsei demônios em nome de Jesus. E a voz do Senhor dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos todos vós que praticais a iniquidade. Porque este último não beijou o filho. Este último orgulhosamente confiou nos seus próprios méritos. Beijai o filho para que não se ire. Em segundo lugar, beijar o Filho de Deus significa aceitar a graça do Evangelho.
Não só crer que ele é ungido, que Deus providenciou, mas é também aceitar a graça que é oferecida por Deus através desse filho. Porque, irmãos, nós temos a mania da autojustificação. Nós nos achamos bons demais, é impressionante. A gente se olha no espelho e diz assim, mas você é bom demais. Me perdoe a expressão, você é o cara. Ninguém presta como você presta. Ninguém é bom como você é. Ninguém faz o que você faz. Você é bom demais, rapaz. E quando se trata das coisas espirituais, das coisas de Deus, parece que a gente tem essa mesma postura. Quando a gente acha que mediante a nossa obra, nós vamos ter galardão no céu, salvação no céu, vamos ter tudo isso. Irmãos, eu já disse e repito, a graça de Deus não é a porta que se abre oferecendo a salvação. Não é a porta que se abre para descortinar o caminho da salvação. A graça é o próprio caminho. A gente entra pela porta da salvação e percorre a carreira que nos está proposta, e esse caminho é caminho da graça de Deus. É pela graça que somos salvos, é pela graça que vivemos por Cristo, é pela graça que oramos e somos atendidos, é pela graça de Deus que vencemos pecados, é pela graça de Deus que galgamos patamares mais altos nessa vida, é pela graça de Deus que podemos pôr a mão no bolso e ajudar alguém, é pela graça de Deus que podemos investir na obra de Deus através dos nossos dízimos, da nossa promessa da fé, é pela graça de Deus que nós estamos aqui, é pela graça de Deus que nós somos o que somos, é tudo pela graça e somente a graça de Deus, só. É por isso que aquele publicano foi justificado, e aquele fariseu não, na parábola de Jesus, porque impressionante, um religioso não conhecia a graça de Deus, mas o outro, pecador, miserável, entendia mais de graça do que milhões de fariseus. Beijar o filho, ou beijar o filho, é aceitar que nós só somos salvos pelos méritos de Jesus. Que Deus livre essa igreja de ter outro no lugar de Jesus, no lugar merecido de Jesus. Em nome de Jesus, olhem para Cristo, confiem em Cristo, agradem a Cristo, conheçam a Cristo, andem com Cristo. Porque discipulado é andar com Jesus. Você é discípulo de Jesus, então ande com Jesus. Quem anda com Jesus tem uma vida absolutamente diferente, diferenciada. Quem anda com Jesus vive numa contracultura. Nós não estamos na contramão do mundo, irmão. O mundo está na nossa contramão. Nós estamos do lado certo. O mundo está na contramão. Estamos no caminho certo porque Jesus é o caminho e nós estamos em Cristo. É por Cristo. E somente por Cristo. O que há de tão extraordinário no Evangelho é isso, é a graça. Porque o Evangelho diz que por nós mesmos nós não podemos ser salvos. O Evangelho diz que nenhuma das nossas obras nos justificam diante de Deus. O Evangelho diz que todos nós somos pecadores, que estamos destituídos da glória de Deus. O Evangelho deixa claro que a nossa posição é absolutamente desfavorável. O Evangelho diz que a ira de Deus permanece sobre nós, nós humanidade. O Evangelho diz tudo isso. E o que há de extraordinário no Evangelho é a graça de Deus. De um Deus que me ama apesar de quem eu sou, de um Deus que me ajuda apesar do que eu faço, de um Deus que é meu Pai, que me adotou pelos méritos de Jesus, de um Deus que me trata como filho, de um Deus que me enche do seu amor.
de um Deus que vive em mim, porque o Espírito Santo é Deus que me conduz a toda a verdade, que me ensina, que fala comigo, que me disciplina quando erro, e eu erro bastante, e Ele me disciplina porque me ama, quer o meu bem, e quer que eu caminhe em vitória, agradando ao Senhor. O Evangelho põe todos os méritos em Jesus, e nós absolutamente cheios de deméritos. Por isso a Bíblia diz: beijai o filho, para que não se ire. Terceiro lugar, beijar o Filho de Deus significa viver em obediência amorosa a Deus. Porque esse é um assunto, irmãos, que o cristianismo atual rechaça, não quer ouvir. A bênção de Deus, amém, glória a Deus, Deus vai te dar vitória, é isso aí. Deus vai te fazer prosperar, oh glória a Deus. Eu sou filho do rei, e o meu pai é rico e eu também. Bem, essas coisas são verdades, mas é parte da verdade. O Evangelho de Cristo tem uma cruz. O discípulo de Cristo também tem uma cruz. O discípulo de Cristo precisa obedecer a Cristo. É negar-se a si mesmo. É tomar a cada dia sua cruz e segui-lo. Obedecer. Olha o verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servir é coisa de servo. E servo obedece. Servo serve. Como já disse alguém, o servo que não serve, não serve. O servo que serve é aquele que serve. E servir é um ato de amor, mas é também um ato de obediência. E o evangelho popular hoje, vou falar do Brasil, é o evangelho dos que querem as bênçãos de Deus, mas não o compromisso com Deus. E eu espero que você esteja fora dessa estatística, tá bom? Eu entendo que há exceções, e eu quero acreditar que todos nesse recinto fazem parte dessas exceções, daqueles que servem a Deus por amor e o obedecem. Amém. Mas, irmãos, de modo geral, e, por favor, não me tenham por moralista. O que falo, falo em nome de Jesus. Crente que acha que pode encher a cara, beber. Vamos tomar uma cerveja lá em casa? Crente que acha que pode vir à igreja, sai da igreja, ó, tem uma baladinha não sei onde, vamos lá descer até o chão em tal lugar. Gente que acha que pode usar a roupa que quiser. E não me tenham por moralista em nome de Jesus. Mas uma roupa que expõe seu corpo, seja homem ou mulher, de uma forma sedutora, não é uma roupa digna de uma pessoa que é servo de Jesus e deseja obedecê-lo. Tem crente que acha que pode fazer o que quiser. Eu vou transformar meu corpo num gibi, cheio de tatuagem, eu vou me tatuar até. Aí não entendeu o evangelho. Porque se eu for na sua casa e pichar a sua casa, você vai me denunciar, eu sou obrigado a pôr a sua casa em ordem. Porque não é minha, é sua. Não tenho direito de pichar o muro da sua casa. De pichar a sua casa. A Bíblia diz que eu e você somos casa de Deus. Eu não tenho direito de marcar a casa de Deus.
Mas se eu encontrar na Bíblia algum texto que diga Deus me autorizando a marcar a casa dele, que sou eu, então, fica à vontade, faz o gibi completo. Eu tenho certeza, porque eu não sou bobo e já li. Não há nenhum lugar Deus autorizando você a marcar o seu corpo. Preste atenção. Se há alguém aqui marcado, irmãos, esquece, é a graça de Deus, vamos para frente. Mas não faça mais. Em nome de Jesus, não faça mais. Porque você pertence a Deus. Nós não somos de nós mesmos, nos diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 6,19, não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 3,16, vós sois o templo do Espírito Santo. Eu estou falando isso, irmãos, e há tantas outras coisas. Beijar o filho é importante para que ele não se ire. Beije o filho para que ele não se ire. Deus nos quer andando em obediência. Deus nos quer andando em santidade. Esse tipo de pregação não é muito comum em nossos dias. Deus nos quer honrando o nosso casamento. Deus nos quer tratando o nosso marido com respeito, nossa esposa com dignidade. Deus quer que sejamos exemplo para os nossos filhos. Deus quer que os filhos sejam obedientes e honrem seus pais. Esse tipo de palavra não é nada popular em nosso tempo. Deus quer compromisso com as coisas dele. Deus quer compromisso com a casa dele. Quem diz que ama Jesus, ama a casa de Jesus. Não tem conversa. É isso que Deus quer. E eu vou usar aqui uma palavra do pastor Josué, mas é minha agora, tá? Não fique com raiva do seu pastor, não. Não fique bravo com o seu pastor, não. Eu estou falando isso pelo zelo com o povo de Deus. Beijai o filho, para que não se ire. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que Ele nos abençoe. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. O filho está aqui nesse lugar. Eu preguei hoje na autoridade do Filho e da sua palavra. E não há outra resposta que nós possamos dar diante de uma palavra como essa, a não ser a nossa dedicação, a nossa consagração. E se você está aqui e não conhece esse Jesus, eu quero lhe dizer que se você entregar sua vida a Ele hoje, eu te garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Ele vai transformar a sua vida. Mas você precisa beijar o Filho. Nós aqui, irmãos, precisamos beijar o Filho, andar em obediência, andar em santidade, devoção diante de Deus. Se Deus falou com você e você quer dedicar sua vida ao Senhor, saia do seu lugar em nome de Jesus. Eu não vou pedir a você para levantar a mão, não. Mas saia do seu lugar em nome de Jesus. As pessoas estão saindo. Se você não vem, fique de cabeça baixa, por favor, e de olhos fechados. Mas se você não vem, eu me preocupo com você. Eu tenho pena de você. Isso não é uma afronta, é uma expressão de amor. Sai do seu lugar em nome de Jesus. As pessoas estão chegando. Deixa o seu lugar, na galeria, no coral. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Deus falou com você. Deus tocou sua alma. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pessoas estão saindo. Saia você também. Não fique onde você está. Esse é tempo de consagração, de vida. Você é jovem, Deus falou com você também. Você é adulto, você é ancião, Deus falou com você. Saia da galeria,
Sai do coral. Põe a sua vida no altar de Deus hoje, em nome de Jesus. Você que não é crente, mas Deus falou com você, venha, coloque-se aqui no altar de Deus. Peça licença, saia do lugar. Põe a sua vida na mão de Deus. Esse tempo é tempo de bênção. Eu não consigo ver um Deus irado nessa hora. Eu vejo um Deus de mãos abertas para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. Mas Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Há mais alguém? Saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha com a família. Venha sozinho. Mas em nome de Jesus, ponha a sua vida no altar de Deus. Ponha a sua vida no altar de Deus. Diga não à soberba. O orgulho transformou anjos em demônios, irmãos. Que Deus nos livre disso. Não, eu vou me humilhar diante de Deus. Eu vou colocar minha vida na presença de Deus. Eu vou entregar minha vida a Jesus como Salvador. Não importa, saia do seu lugar. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Cristo. Em nome de Jesus. Deus está falando. O Espírito Santo está operando aqui nessa noite. Então não deixe de tomar uma decisão. Não deixe de tomar uma atitude. Há alguém? Mais alguém? Irmão Carlos Júnior vai orar por nós. Oremos.